você abrisse a tua Bíblia, né, lá em Jeremias. Abra a tua Bíblia lá em Jeremias. No capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Vai falar de algo aí que, né, como eu disse aqui, já ouvimos falar a respeito. Aí o título aí do capítulo fala, né, o vaso do oleiro. Você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito disso, muitos temas relacionados a isso. Mas eu quero te levar você a refletir em algumas coisas. Então vamos lá. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Agora o capítulo 19. O capítulo 19, o versículo 1 diz assim, ó. Um pouquinho para frente. Assim diz o Senhor, falando a Jeremias também. Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Aí o versículo 10 diz assim, ó, do próprio 19. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Beleza? Amém? Preste atenção, meu querido. Eu li aqui alguns versículos apenas, alguns versículos chaves, porque eu não vou me aprofundar na história, né? Senão eu levaria aqui muito tempo. Mas eu vou aqui de uma maneira resumida tentar explicar alguma coisa, compartilhar com você alguma coisa. É óbvio que nesta época, Deus usava os profetas para falar ao povo. O meio de comunicação que Deus tinha para falar ao povo era através dos profetas. Então você vai ver no Antigo Testamento vários livros escritos por profetas. Pessoas usadas para falar com o povo. Pessoas que Deus falava através deles com o povo. E no caso aqui que nós vemos é Jeremias. Então Jeremias, ele é usado nesse momento de uma forma tremenda, maravilhosa. E Deus fala a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro, vai lá, observa o que ele está fazendo, porque eu vou falar contigo. Eu estou aqui conjecturando, né, meu querido? Para que a gente possa entender. Eu vou falar contigo através da cena que você vai ver, através de todo aquele trabalho do oleiro. Eu vou falar contigo para tu levar para Israel algo que eu quero que Israel entenda. Algo que eu quero que Israel entenda. E aí Jeremias vai, à casa do oleiro, e ele observa que o oleiro faz o vaso, Acho que vocês já devem ter visto. Ele roda, aquela argila, aquela massa, e ele vai moldando, ele vai fazendo. Ora, o vaso se quebra, não dá no formato que ele quer, ele amassa toda aquela massa de novo, aquela argila de novo, e começa a reconstruir o vaso. E Jeremias tem essa visão. E Deus fala para Jeremias: olha aqui, Jeremias, você diz ao povo de Israel que assim como o olheiro faz com o barro dessa forma, desfaz, faz e trata da forma como ele quer, assim também eu quero fazer com o meu povo, com o povo de Israel. Assim também eu quero moldá-lo.
assim também eu quero colocar as minhas mãos e fazê-lo da forma como eu quero. Então, essa foi a mensagem que Jeremias leva ao povo de Israel. Haja vista que nós temos que lembrar que Israel, nesse período, vivia altos e baixos. Momentos em que estavam com o Senhor, momentos em que se distanciavam do Senhor. Momentos em que adoravam a Deus e momentos que faziam altar para outros deuses. Se você for ver a história, você vai ver, e aí eu fui até o capítulo 19, e você vai ver que o mesmo Jeremias, olha que interessante, o mesmo Jeremias é levado por Deus, Deus fala a ele, Jeremias, agora você vai lá, compra um vaso pronto, durinho já, pronto, seco, e você pega alguns anciãos, sacerdotes, e leva contigo para você levar a minha mensagem para Israel. Se você for ler o capítulo 19 inteiro, se você for ver todos os contextos, você vai ver que Israel estava justamente num momento em que estava adorando outros deuses, fazendo culto a outros deuses, totalmente fora, totalmente distante da aliança que Deus tinha com eles. Totalmente fora. E aí, Jeremias pega o vaso pronto, e leva até o povo, e sai, a Bíblia diz aí que ele sai, e quebra o vaso. E Deus fala através de Jeremias, olha, assim como eu quebrei esse vaso, Deus também quer quebrar o seu povo. Por quê? Porque não se reconcilia, não volta, está fazendo tudo o que não era para fazer. Se você for, eu não quero que você abra a sua Bíblia não, quero que você preste atenção, mas depois você pode ir. Se você for a Romanos, ao livro de Romanos, você vai ver que Paulo também, ele comenta a respeito disso. Ele usa essa ilustração quando ele fala vasos de honra e de desonra. Paulo ele também fala, ele usa isso. Justamente porque na oportunidade ele dá uma advertência aos romanos que faziam parte da igreja de Jerusalém, junto ali com os judeus. Nós temos que entender que Jerusalém era uma cidade que tinha na oportunidade muitas pessoas de vários lugares, não tinha só judeus. E ele exorta os romanos na igreja de Jerusalém a sair das práticas que os judeus estavam levando eles a fazerem. E ele usa o termo também vaso. Então, meu querido, o que é interessante aqui, nós entendermos, é que Deus usou de todo esse exemplo, Deus usou de toda um trabalho de um homem, de um artesão, um trabalho de um oleiro, aquele que faz o barro, aquele que faz o vaso através do barro. Ele usa de todo isso para mostrar determinadas coisas ao povo. Obviamente que na oportunidade ao povo de Israel, lá com Paulo também foi aos romanos, mas se transferirmos isso para os nossos dias, para hoje, se transferirmos isso para a minha vida e para a tua vida, é óbvio que Deus tem algo para falar comigo e com você a respeito disso. Amém? Você crê nisso? Ele tem algo para falar comigo e com você. Assim como ele estava falando ao povo, olha, povo de Israel, se arrume. Olha, povo de Israel, se conserte. Olha, povo de Israel, pare com isso, pare com aquilo. Olha, povo de Israel, se coloque para que eu possa moldá-lo. Olha, povo de Israel, não faça isso. A mesma forma como ele advertia através do profeta naquela oportunidade, ele também usa esse exemplo para falar comigo e com você. E sabe uma coisa que me chamou extremamente a atenção? E aí, meu querido, entra uma revelação que Deus, talvez você pode até ter ouvido já em outro lugar,
Mas isso Deus falou comigo porque eu tinha ouvido muitas coisas a respeito disso já, né? De pregações a respeito disso. Mas tem uma coisa que Deus falou particularmente comigo. E eu gosto, meu querido, sempre disse isso aqui, que a pregação em primeiro lugar é para mim. Eu não estou aqui pregando para você, eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. E consequentemente, né, óbvio, para vocês. E Deus falou uma coisa comigo. E eu vou compartilhar com você daqui a pouco, vou chegar lá. Então, tem coisas para nós aprendermos, para nós observarmos, que Ele quer falar comigo e com você. Transferir para os nossos dias atuais, para as nossas vidas. O detalhe é que a massa, a argila, né, ela fica totalmente à mercê do oleiro. Não é assim? Ela fica totalmente à mercê. A massa é colocada ali na roda, né, e o oleiro fica rodando a roda ali com o pé. Né, ela fica totalmente à mercê. O oleiro faz o que ele quer com a massa. Não é assim? Dá uma molhadinha aqui, dá uma umedecida aqui. Ele faz o que ele quer. Se ele fez algum vaso ali que ele não achou que ficou legal, ele amassa tudo novamente e começa de novo. E assim vai, até o momento que ele conseguir fazer realmente o que ele queria. O que eu aprendo com isso? Que se não há uma entrega absoluta e total da minha vida, não tem como haver transformação. É necessário que eu fique à mercê, me coloque à mercê para que Cristo, como oleiro, vamos assim dizer, faça comigo o que Ele bem entender. Amém. Lembra que eu disse aqui domingo passado que você só se coloca... Uma das características daquele que confia em Deus é quando ele se rende. Você só se rende àquele que você confia. Então você se coloca à mercê daquele que confia, daquele que você confia, porque você sabe que ele vai fazer o melhor. A massa, ela fica à mercê do oleiro. Ela fica à mercê, ele trabalha da forma como ele quiser, da maneira como ele quiser. Sem entrega, não há transformação. Sem entrega, não há transformação. É necessário que eu me entregue, é necessário que eu me coloque à mercê para que Cristo faça a transformação necessária na minha vida. Amém. Foi assim comigo, é assim comigo, é assim com você. É necessário que você se entregue, é necessário que você se coloque ali à mercê dele, para que haja transformação nas nossas vidas. Não tem como ser mudado o nosso caráter, não tem como ser mudado as nossas condutas, não tem como ser mudado a nossa índole, não tem como ser mudado qualquer coisa que está impregnada dentro de nós, se nós não nos colocarmos à mercê dele. Quem se coloca... vamos usar aqui um exemplo até bobo, né? A argila ali na roda, ela não tem voz, né? Você não vai ver a argila falando assim: ô oleiro, não faz isso não, cara. Ô oleiro, não me amassa não. Ô oleiro, não me quebra não. Pô, claro que não, né, bicho? Com certeza. A argila não tem voz. A argila não tem vontade própria. Ela simplesmente é colocada na roda e o oleiro faz o que ele quer. Para que haja transformação na minha vida, é necessário que eu me entregue, que eu fique à mercê, totalmente à mercê, para que ele faça o que ele bem entender, da forma como ele quer, da maneira como ele quer. E aí tem algo que Deus, sabe, meu querido, falou comigo nitidamente, revelou a mim assim nitidamente. Eu até me arrepio de falar, de compartilhar com você. Quando o olheiro está ali, tocando, criando o vaso, as digitais dele ficam no vaso. Não é assim? Ele deixa no vaso as suas marcas. É óbvio que ele vai fazer o vaso, né,
de acordo com aquilo que ele quer. Se ele tem uma tendência para fazer uma flor, ele vai fazer uma flor, para criar algo, enfim. Ele tem as suas tendências, então ele vai fazer o vaso de acordo com a tendência dele. Mas, quando ele está mexendo a massa, a argila, a sua marca fica na argila. A sua marca é transmitida para a argila. As suas digitais ficam na argila. As suas particularidades ficam na argila. Quando ele começa a trabalhar com a argila. Sabe o que eu aprendo nisso, meu querido? Que da mesma forma, quando nós estamos e nós nos colocamos à mercê de Cristo, as marcas dele começam a fazer parte das nossas vidas. Nós, quando nos colocamos à mercê, quando há essa transformação, nós trazemos conosco as marcas de Cristo. Nós trazemos essas marcas, meu querido. Já não sou somente eu, já não é somente você, Edinho, já não é somente você, Tacão. Mas nós trazemos conosco, porque nos colocamos à mercê e houve a transformação, nós trazemos conosco marcas digitais de Cristo nas nossas vidas. Que é justamente isso que vai nos identificar como sendo cristãos ou não. Não é o fato de frequentarmos uma igreja, não é o fato de sermos fiéis no nosso dízimo, na nossa oferta, não é o fato de sermos religiosos, mas são as marcas que nos identificam. São essas marcas, a mesma marca que é deixada lá na massa, na argila, quando o oleiro faz. Também essas marcas, quando há transformação na minha vida e na sua vida, são deixadas, são impregnadas dentro de nós. E vamos levar essas marcas. Amém. Marcas que fazem parte de um caráter de Cristo. Marcas que fizeram com que os primeiros cristãos fossem reconhecidos como. Foram olhados, foram vistos, são parecidos com Cristo. Não foi assim a história, meu querido? Por isso nós vamos chamá-los de cristãos, parecido com Cristo. Você sabe por quê? Porque as marcas foram vistas na vida dele. E Deus falou comigo isso profundamente. Profundamente. O verdadeiro cristão, ele leva essas marcas. O verdadeiro cristão, ele tem o DNA de Cristo dentro dele. Algo transformador, algo que muda. Meu querido, é impossível pessoas como eu estarem aqui se não for dessa forma. Se não for dessa maneira. Eu vou falar de mim. Talvez você pode estar pensando aí comigo. Opa, eu também. É impossível se eu não tivesse me colocado à mercê. Se você não tivesse se colocado à mercê ali como argila para ser moldada, para ser trabalhada. E se as marcas dele não tivessem impregnado na minha vida, no meu coração, na minha conduta, na minha índole, na minha educação, enfim, em todas as áreas da minha vida, eu não estaria aqui hoje. Talvez você não estaria aqui hoje. Você está porque essas marcas fazem parte de você. Você está porque quando ele moldou você, quando ele pegou você, e ele foi te moldando, ele foi te amassando, ele foi fazendo coisas novas, ele foi te transformando, as marcas dele foram ficando em você. Foram se impregnando em você. As marcas de Cristo. Isso é o cristianismo.